Gente, professora Sheila, eu vou falar um pouquinho com vocês, da matéria do PET da semana 3, função horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós temos o movimento uniforme, que é só MU. Esse movimento uniforme é quando a velocidade é constante, não varia, que é MRU, movimento retilíneo uniforme. Agora nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado. Por que é uniformemente variado? É porque é um movimento que varia, mas de maneira uniforme. O que é isso? O que faz variar um movimento? O que faz um movimento variar, essa variação é a variação que há na velocidade, tá? O movimento retilíneo uniformemente variado é um movimento em que a velocidade varia. Então, mas por que varia uniformemente? Porque a aceleração é a mesma. Então, por exemplo, a velocidade vai variando a cada segundo o mesmo tanto. Por exemplo, ela começa do 0, 5, 10, 15, 20. Ela vai variando sempre a mesma quantidade em função do tempo, porque a aceleração é a mesma. E esse movimento retilíneo uniformemente variado, ele traz a equação horária da velocidade. O que é isso? A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O que é isso? A velocidade que um corpo está em um certo momento é igual à velocidade dele no início do movimento mais a aceleração dele vezes o tempo, ok? Agora, sabendo que a aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado permanece constante, podemos calcular a variação da posição. O que é isso? S é posição final. S0, posição inicial. V0 é a velocidade no início do movimento. Não existe essa interrogação aqui, não. T é o tempo, a aceleração. Então, a posição final em um determinado instante é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa é a função horária da posição. Então, vamos supor que um objeto sai da posição 0. Vamos supor que ele sai... Não, vou pôr 0 não. Ele sai da posição de 2 metros. Aqui, ó. A posição dele está em 2 metros, num lugar. Inicial, no caso aqui, A posição inicial, 2. Vamos supor que a velocidade dele, ele sai com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Aqui. E a aceleração dele, vamos supor que ele sai com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, para eu montar essa equação, eu tenho que ter a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Qual seria, no caso, a minha equação aqui, que chama função horária da posição? S é igual. Quanto que é a posição inicial? 2. Mais V0 vezes T. Quanto que é o V0? 5T. Mais metade da aceleração. Quanto que é a aceleração? A aceleração não é 4 metros por segundo ao quadrado? Metade de 4, 2, no caso, T ao quadrado. Então, o que acontece com essa equação? Aí eu pergunto assim para você, qual é a posição do móvel no tempo de 3 segundos? Eu coloco 3 no lugar de T e acho. Em qualquer tempo eu consigo achar a posição desse móvel. Para isso que serve essa equação aqui, tá bom? Depois ele trouxe aqui a equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? Olha, ela constitui uma função, olha, a fórmula acima é uma função quadrática, ou seja, uma função do segundo grau, que é que nós vimos antes. O tratamento matemático das duas equações apresentadas leva à equação de Torricelli. Quer dizer, a junção dessa aqui com essa
nos leva a essa equação aqui que chama equação de Torricelli. O que é isso? Velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Esse ΔS é a distância percorrida. O que é isso? Distância percorrida. É a variação da posição. Esse ΔS é a posição final menos a posição inicial. É a posição final do móvel menos a posição inicial dele, tá bom? Aqui, ó, variação da posição ou distância percorrida, beleza? Então, vamos ver agora a queda livre. Gente, queda livre, queda é um objeto caindo. Por que os objetos, quando você lança um objeto, joga alguma coisa para cima, ou quando você solta alguma coisa de uma certa altura, o que acontece com ele? A tendência dele é cair até chegar ao solo. Por que isso acontece? Por causa da gravidade. Porque a Terra tem uma aceleração que chama aceleração da gravidade, que tende a atrair todos os objetos, todos os corpos em direção a ela. O que nós vamos ver aqui é a queda livre. Por que livre? Gente, observem, no nosso dia a dia, na prática, quando nós abandonamos alguns objetos em um certo espaço, você observa que alguns chegam ao chão primeiro. Por quê? Tem objetos que conseguem quebrar a resistência do ar, mas a queda livre é uma queda sem resistência do ar. Se não tiver resistência do ar, a única coisa que vai estar atuando em um objeto em queda livre é a aceleração da gravidade. Então, em queda livre, qualquer objeto, se você soltar de uma mesma altura, seja ele mais leve ou mais pesado, eles tendem a chegar ao mesmo tempo no chão. Porque na queda livre, a única coisa que influencia na queda é a aceleração da gravidade. Então, observe. Preste atenção aqui. O movimento de queda livre dos corpos é um fenômeno natural que acontece com os corpos próximos à superfície da Terra. Quando um corpo, uma pedra, por exemplo, é abandonado de uma certa altura, seu movimento é acelerado e sua velocidade aumenta à medida que ele cai. Se esse mesmo corpo é lançado para cima, sua velocidade diminui gradualmente até anular. Preste atenção aqui. Vamos supor que eu abandono um objeto a uma certa altura. Se eu só abandonei, aqui está o solo, tá? Se eu só abandonei, eu soltei. Esse objeto, ele sai com a velocidade inicial igual a 0. Se eu abandonar é só eu pegar e soltar, tá bom? Mas essa velocidade, ele sai com a velocidade 0 e com uma aceleração da gravidade. Isso aqui, a gravidade, é uma aceleração e ela é constante, ela é sempre a mesma, tá? Mas essa aceleração da gravidade, o que a aceleração faz, gente? Ela não faz com que a velocidade dos corpos aumente. Então, a velocidade está para baixo. A gravidade também está para baixo. Como velocidade e aceleração está no mesmo sentido, esse movimento ele é o quê? Acelerado. Lembram que quando velocidade e aceleração têm mesmo sentido, movimento é acelerado? Então aqui é acelerado, porque a velocidade e a aceleração têm mesmo sentido. A velocidade irá aumentar no decorrer do tempo. À medida que ele vai caindo, a velocidade dele aumenta, ok? Agora, vamos supor que eu não abandonei, eu lancei, um objeto foi lançado, jogado, eu peguei e joguei. Então, aqui não tem velocidade no início, porque ele foi abandonado. Se eu pego um objeto, e esse objeto é
lançado, a velocidade inicial é maior do que zero. Ela não pode ser zero. Agora, a velocidade é para baixo, a aceleração da gravidade também é para baixo. Também o movimento é acelerado. Então, quando um objeto está caindo, o movimento dele é acelerado. Por quê? Porque a gravidade sempre é para baixo e a velocidade também é para baixo enquanto ele está caindo, ok? Agora eu vou mostrar para vocês quando, ao invés do objeto estar descendo, ele está subindo, por exemplo. Vamos supor agora, aqui está o solo, que eu pego um objeto. Agora, tem como um objeto subir com a velocidade zero, gente? Não. Na queda, na hora que está descendo, ele pode sair com a velocidade zero, quando ele é só abandonado. Mas eu nunca vou abandonar um objeto numa certa altura e ele vai subir. Ele sempre a tendência é cair por causa da gravidade. Então, quando ele ele vai para ele ir para cima, ele tem que ser sempre lançado. E quando é lançado, ele sobe com uma velocidade já, tá? Só que, quando eu lanço um objeto, vamos supor que ele sai com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Por exemplo, só que a velocidade é para cima, mas a aceleração da gravidade não é para baixo. Quando a velocidade é para um lado, para um sentido, e a aceleração é para outro, esse movimento não é acelerado. Esse movimento é retardado. O que é movimento retardado? A velocidade diminui. O movimento acelerado, a velocidade aumenta. Então, o que vai acontecer aqui? A velocidade está para cima, só que a aceleração está puxando em sentido contrário. Então, a velocidade dele começou com 10, ela vai 9, 8, 7, 6, até ela chegar a zero. A velocidade chega a zero. Quando essa velocidade chegar a zero, ele vai continuar subindo? Não. A tendência dele é o quê? O que acontece com ele? Olha, ele sobe, a velocidade diminui. Quando ela chega a zero, ele dá uma paradinha lá em cima e começa a descer de novo. Então, quando a velocidade chega a zero, a gente fala que esse corpo está na altura máxima. Ele alcançou a altura máxima que ele poderia alcançar. Porque a hora que passou daqui, ó, a velocidade foi diminuindo, chegou a zero, ele vai o que agora? Ele vai descer. Então, na subida, a velocidade aumenta até chegar a zero. Aí, agora, ele vai descer. Do mesmo jeito que a velocidade diminuiu, com essa aceleração da gravidade, ela vai aumentar com a mesma gravidade. Se ela saiu daqui com 10, ela vai voltar, ela vai. Sobe. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parou de subir. Aí, ele vai começar a voltar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na hora que ele chegar no mesmo lugar que ele saiu, ele vai estar com a mesma velocidade com que ele saiu. Porque o que fez a velocidade diminuir? A gravidade que está no sentido contrário. O que fez ela aumentar? A mesma gravidade que agora está no mesmo sentido dela. Tá bom? Então, na subida em queda livre, a velocidade diminui, o movimento é retardado. Na descida, quando está descendo, a velocidade aumenta e o movimento é acelerado, ok? Lembram da equação lá da posição, que a posição final é posição inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado? Isso aqui é no movimento normal. Agora, na queda livre, o que acontece? O que varia aqui? É a altura. É a altura. A altura representada pela letra H. Então, no lugar da posição aqui, é a mesma equação na queda livre. Porém, a diferença é que é a altura. Em vez de S, eu vou colocar a altura final. Em vez de S0, a altura inicial. A velocidade e o tempo permanecem a mesma. Metade. Em vez de aceleração, de A de aceleração, no caso da queda, a aceleração é a gravidade.
A gravidade do local vezes o tempo ao quadrado. A equação é essa. É a mesma, gente. No lugar de posição, é a altura, porque está variando a altura. E no lugar de aceleração, é gravidade, porque é a aceleração que faz com que o corpo diminua ou aumente a velocidade é a aceleração da gravidade, tá bom? Então, eu vou fazer um outro videozinho, dando uma repassada rapidinho agora, explicando a atividade para vocês, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito longo, ok?